Queridos, Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5. Vamos refletir, queridos, rapidamente sobre algo que o Senhor tem para ministrar ao meu e ao seu coração nessa tarde. Deuteronômio, capítulo 5. Vamos ler inicialmente versículos 1 a 5. Depois vamos dar a sequência à leitura. Mas vejam, queridos, o que a palavra de Deus nos diz. Moisés reuniu todo o povo de Israel e disse: ouça com atenção, Israel. Ouça os decretos e estatutos que hoje lhes dou, para que os aprendam e os cumpram cuidadosamente. O Senhor está dando decretos. Volta, por favor. O Senhor está dando decretos para quê? Para que o povo aprenda e os cumpra. De que forma? Cuidadosamente. Aprendam e cumpram cuidadosamente. Amém? Versículo 2. O Senhor nosso Deus fez uma aliança conosco no Monte Sinai. Não foi com nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas com todos nós que hoje estamos vivos aqui. Você está vivo aqui? Sim. Então, não foi com o seu antepassado, não foi com o seu pastor, não foi com o seu líder. A aliança que Deus fez foi com quem? Com nós vivos, com todos nós. A aliança que Deus fez foi com quem? Todos nós estamos Não. vivos. Fala assim, ó, foi comigo. Foi Foi comigo aqui. Sim ou não? Sim. Deus fez uma aliança Comigo. Não foi, desculpa, no monte o Senhor, versículo 4. No monte o Senhor falou com vocês face a face no meio do fogo. Eu servi de intermediário entre o Senhor e vocês, pois vocês tiveram medo do fogo e não quiseram se aproximar do monte. Ele falou comigo e eu lhes transmiti suas palavras. Versículo 22 agora, por favor. O Senhor dirigiu essas palavras a toda a comunidade reunida ao pé do monte. Falou em alta voz, da onde? No meio do fogo. Da onde? No meio do fogo. Cercado de nuvens e densa escuridão. Vocês conseguem imaginar essa imagem? Eu vou tentar descrever para vocês o que acontece aqui. O povo de Israel havia acabado de sair do Egito, acabaram de atravessar o Mar Vermelho, acabaram de vencer os amalequitas que tentaram fazer emboscadas para eles no caminho. Deus os conduziu até o Monte Sinai. Para quê? Deus os conduz até o Monte Sinai porque era desejo de Deus habitar em meio ao seu povo. Mas para que Deus habitasse no meio do seu povo, era necessário que esse povo tivesse uma aliança com Deus, sim ou não? Sim. Então, para forjar essa aliança, Deus agora se manifesta ao seu povo. Como? Deus traz todo o seu povo à beira do Monte Sinai. Imagine esse monte aqui que tem aqui atrás. Imagine esse monte inteiro pegando fogo. O monte inteiro em chamas vivas. E esse monte cercado por densas nuvens e escuridão. E no meio do fogo, a voz de Deus é ministrada a cada alma que está ali ouvindo. Vocês conseguem imaginar isso? Conseguem imaginar essa cena? Sim ou não? Sim. Tremendo isso, sim ou não? Sim. Foi tudo o que ele disse naquela ocasião. Escreveu suas palavras em 2 tábuas de pedra e as entregou a mim. No caso, eram os 10 mandamentos. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, enquanto o monte ardia em chamas, todos os líderes e autoridades de suas tribos se aproximaram de mim. Não passa ainda o versículo. O que vocês acham que as pessoas disseram para Moisés? Vendo aquela imagem do fogo consumindo o monte inteiro,
densas nuvens ao redor, a voz de Deus emanando do meio daquelas chamas. O que vocês acham que o povo falou? Hã? O que vocês diriam? As autoridades de Israel disseram o seguinte, versículo 24: Senhor nosso Deus nos mostrou sua glória e grandeza. Ouvimos a sua voz no meio do fogo. E hoje vimos que Deus fala com os seres humanos. E no entanto, ainda estamos vivos. Mas por que colocaríamos a vida em risco outra vez? Se o Senhor nosso Deus falar conosco novamente, sem dúvida morreremos e seremos o quê? Por seu fogo. Pode alguém ouvir a voz de Deus vivo falando do meio do fogo como nós ouvimos e sobreviver? O que nós acabamos de ler em Joel? O que nós acabamos de ler em Joel? Nós vamos sobreviver? Responda agora. Pode alguém ouvir a voz de Deus no meio do fogo e sobreviver? Sim, nós sobreviveremos. Versículo 27. Aproxime-se você, Moisés, e ouça o que diz o Senhor nosso Deus. Depois volte e diga-nos tudo que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor atendeu ao pedido que vocês me fizeram e disse: ouvi o que os israelitas lhe disseram e eles estão certos. Como seria bom se o coração deles fosse sempre assim, se estivessem dispostos a me temer e a obedecer a todos os meus mandamentos. Tudo iria bem com eles e seus descendentes para sempre. Agora vai e diga a eles: voltem às suas tendas. Você, porém, ficará aqui comigo para que eu lhe dê todos os meus mandamentos, decretos e estatutos. Você os ensinará aos israelitas para que os cumpram na terra que eu lhes dou para conquistar. Amém? Rapidamente, queridos, eu quero fazer uma brevíssima reflexão com os irmãos, baseado nesse texto que nós lemos. Quando nós lemos o texto de maneira corrida, talvez a gente perca um pouco o impacto das cenas que estão acontecendo ali. Deus está se manifestando de uma maneira tremenda ao seu povo, sim ou não? Sim. A partir da manifestação de Deus, esse povo então tinha uma escolha. Deus está falando no meio do fogo, o monte pegando fogo, Deus falando no meio do fogo, as nuvens densas em volta, aquela imagem tremenda, mas ao mesmo tempo terrível. E não terrível no sentido de horroroso, mas sim terrível de ser uma cena única. A manifestação de Deus, a glória de Deus expressa, visível, quase que palpável na frente do seu povo. A partir daí o povo tem uma decisão a tomar: se aproximar para continuar recebendo de Deus essa glória, essa manifestação tremenda, ou se afastar. Nós vemos aqui qual é a decisão do povo. Sim ou não? Eles tinham uma opção: se aproximar para continuar desfrutando daquela glória, ou se afastar, porque tinham o quê? Mais alto, tinham o quê? Medo. Tanto que a liderança de Israel falou: Moisés, vai você, porque a gente já ouviu a voz de Deus, e olha, pela misericórdia de Deus a gente está vivo aqui. Vai você, né? Porque vai que a gente se aproxima e a gente morra. Por que esse temor de se aproximar de Deus e morrer? Porque a aliança estava corrompida. Sim ou não? Eles não estavam como Moisés estava na presença de Deus.
Eles não estavam com a mesma visão que Moisés tinha da glória de Deus manifesta. Moisés via aquilo, seu coração se incendiava junto. O resto do povo via aquilo e morria de medo, pensando, poxa, se eu me aproximar, o Senhor vai me matar. Duas perspectivas terríveis dentro de um mesmo culto. Sim ou não? O que Deus está fazendo ali é um culto. É ou não é verdade? O povo vem, sacrifica ao Senhor, a glória de Deus é manifesta no monte, isso não é um culto? Duas posturas distintas dentro do mesmo culto. Isso significa que tem pessoas que vêm no culto e ouvem a palavra de Deus, isso incendeia o seu coração, eles querem se aproximar, querem que esse fogo não fique apenas no altar, no monte, querem que esse fogo consuma toda a sua vida. Mas há aqueles também que ouvem a mensagem e ficam aterrorizados. Ah não, esse fogo deixa lá para o pastor, deixa lá para a pastora, deixa lá para o fulano, que eles são mais íntimos de Deus, me deixa ficar aqui. Olha, o problema não é obedecer, tanto que o povo falou, Moisés, vai lá e tudo que Deus te falar, você fala para a gente que a gente vai cumprir. O problema não é obedecer ou não, o problema é que essa não era a vontade de Deus. Deus não queria citar para eles o versículo 30. Pode voltar, por favor? Deus não queria dizer para eles isso aqui, ó. O desejo de Deus não era falar, voltem para suas tendas. O desejo de Deus era que todos fossem como Moisés. O que Deus falou para Moisés no versículo 31? Por favor. Você ficará aonde? Comigo. Onde Moisés estava? Com? Ué, mas não estava pegando fogo? Hã? Não era uma visão terrível? Não era? As nuvens, as densas nuvens, a voz de Deus ecoando no meio do fogo? Não era uma visão terrível? Mas Deus estava lá e... Terrível para quem? Bastante. Terrível para quem? Eu quero apenas provocá-los hoje. Nós não vamos falar sobre isso hoje. Mas eu quero apenas provocar uma reflexão. Vocês vão sair daqui pensando nisso hoje. Existe um padrão de beleza que vem de Deus. Eu sei que isso é um tema polêmico. Todo mundo falando aí fora sobre padrões de beleza, né? Não, padrão de beleza, que não sei o quê, padrão de beleza. Existe um padrão de beleza de Deus. Aqueles que são espirituais conseguem observar um monte pegando fogo, densas nuvens ao seu redor, escuridão, mas achar aquilo lindo, maravilhoso, belo, o poder de Deus se manifestando e querer mergulhar naquilo. Moisés fez isso. É um monte inteiro pegando fogo. Quantos de nós, vendo um monte pegando fogo, iria em direção ao fogo? Hã? Se Vamos ser sinceros. Com Deus, eu faria igual. Vamos ser sinceros, mas aí a senhora falou tudo. Se, por que não agora? Se o fogo de Deus cai aqui agora, imagine se agora essa cruz começa a incendiar. Imagine se todo esse altar é tomado pelo fogo. Imaginem isso. Metia no meio. Quantos de nós viriam de fato até o fogo? E quantos talvez sairiam correndo por aquela porta? A glória de Deus manifesta, mostra como está o caráter de cada um. Quando a glória de Deus se manifesta, o caráter de cada um é revelado. Não tem como esconder. Nós vemos aqui uma diferença brusca. Estavam todos no mesmo culto, sim ou não? Estava todo mundo junto no mesmo culto, estava tendo a mesma visão, ouviram a mesma voz de Deus, receberam de Deus os mesmos mandamentos, mas enquanto Moisés permaneceu ali no meio do fogo, os outros chegaram para ele: ó, Moisés, vai você, tudo que Deus falar, você traz para a gente obedece. Vocês acham que essa aliança permaneceu? Não. Todos esses que disseram para Moisés, vai lá, e tudo que Deus te falar, você traz para ele e a gente vai obedecer, morreram no deserto. Nenhum deles entrou na terra prometida.
Sabe por quê? Porque a aliança não se vive parcialmente. Como a pastora Sônia falou aqui no começo, Deus não quer partes de nós. Deus não quer apenas que a gente venha, ouça, olha, tudo que Deus falar eu vou obedecer. Deus quer que nós estejamos no meio do fogo com Ele. No culto, o que Deus espera é que todos estejamos na mesma intensidade, na mesma temperatura, no meio do fogo. Não é só para um ou para outro, nosso culto foi maravilhoso, e o outro é para você. Ah, o culto foi mais um culto legal. Aprendi isso, aprendi aquilo outro, tá? Isso não vai ter profundidade, não vai gerar transformação. Por isso Deus faz o próprio Deus faz esse lamento no versículo 29. Deus falou, olha, essa liderança de vocês aí tem razão. Vocês não vieram ser consumidos pelo fogo, sabe por quê? Vocês não têm nada para entregar. Vocês não têm nada para entregar. E de fato, talvez Moisés permaneceu no fogo porque ele fosse o único pronto a fazer uma verdadeira entrega ao Senhor. Nesse texto nós aprendemos o que significa realmente o culto. Quando a glória de Deus é manifesta, o caráter é revelado. Quem vem para entregar e quem vem apenas com o objetivo de receber. Quem vem para entregar se embola no meio do fogo de Deus e fica por lá mesmo. Mas quem vem para receber, quando a presença de Deus se manifesta, quando a glória de Deus se manifesta, vai você, Moisés. Depois você fala para a gente como foi. Não existe culto sem entrega. Tanto é que o próprio Deus encerrou esse culto. E Deus fala, Moisés, eu vou continuar o culto com você, vem para cá. Todo o resto, pode ir para casa, o culto de vocês acabou. Deus rejeitou o povo, porque eles não tinham um culto para apresentar ao Senhor. O que nós fazemos antes do culto? O que nós fizemos antes de vir para cá? Pense aí, rapidamente. Relembre aí as suas atividades da manhã desse dia. Relembre as suas atividades no caminho para cá. O que nós fazemos antes do culto vai enchendo o nosso coração daquilo que nós vamos entregar ao Senhor. Eu não venho para o culto para receber nada. O culto é em entrega. O culto é em entrega. Não é isso que a gente está vendo aqui? Sim ou não? Sim. Quer mais uma prova? Quer mais uma prova disso? Não, é para vocês saberem que não é o que está dizendo, mas é a palavra de Deus. Salmo 100. Salmo 100. Vamos ver ali, ó. Aclamem ao Senhor todos. E o que é isso? Louvor ao Senhor, sim ou não? Sim. É uma grande convocação, não é isso? Todos os habitantes da terra, vamos louvar ao Senhor, sim ou não? Sim. É uma convocação para o quê? Para um culto. Versículo 2. Sirvam ao Senhor com alegria. E apresente-se diante dele com cânticos. Como é que começa esse versículo? Como é que começa esse versículo? Como é que começa o versículo 2? Sirvam ao Senhor com alegria. Como é que começa? Sirvam. Primeiro é uma convocação para um culto, sim ou não? Sim. E o que eu vou fazer no culto? Sirvam ao Senhor com alegria. E apresentem-se diante dele com, ou seja, vou servir e no meio do serviço eu estou ainda cantando. Eu me alegro em servir ao Senhor, sim ou não? Sim. Versículo 3. Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos criou e a Ele pertencemos. Somos o seu povo, rebanho que Ele pastoreia. Ou seja,
que é isso? Eu quero ser servido no culto. Ah, hoje o pastor Everton estava falando muito grosso, estava gritando muito hoje, não gostei. Ele deu 3 tapas naquele negócio, não sei por que ele bate tanto naquele culto, não gostei. Hoje, queridos, nossas igrejas estão cheias de sommelier de culto. Está cheio de gente querendo julgar o culto, dizendo, ah, foi bom, foi ruim, foi bom. Qual o critério para dizer que o culto é bom ou não? Sabe qual é o critério para dizer se o culto foi bom ou ruim? O meu caráter. Se eu venho para servir, o culto é sempre maravilhoso. Porque Deus quer que a gente se envolva no meio do fogo mesmo. O fogo está descendo, a gente está aqui, ó, se embolando no meio do fogo. É isso que Deus quer. Mas se eu venho para receber, não, vai lá, Moisés, depois você me diz o que Deus te falou, para ir. Depois que você me disser, eu vou ver se eu vou cumprir ou não. Culto é serviço. Eu pertenço ao Senhor. Eu vim celebrar aqui o meu dono, o meu Senhor. Então no culto eu vou fazer o que Ele quer. Sim ou não? Sim. Versículo 4. Entre por suas portas com ações de graça e em seus pátios com cânticos de louvor. Dê-lhe graças. Louve o seu nome. Eu entro para as portas como? Às vezes a gente entra, ai, que calor. Ai, cheguei. Ai, que ai, não tem ar-condicionado. Ai, essas cadeiras duras. Ai, não sei o que. Ai, não sei o que. Gente, é um culto. É um culto. Como é que eu entro pelas portas do Senhor? Com ações de graça. E com cânticos de louvor. Versículo 5. Pois o Senhor é bom. O Senhor é bom. E o seu amor dura para sempre. E a sua fidelidade? Por todas as gerações. Se isso não é motivo mais que suficiente para você entrar por essas portas, dando graças a Deus, eu não sei mais o que pode ter. Eu não sei o que mais pode te mover. O culto é isso. Isso é culto. Eu venho prestar ao Senhor a minha gratidão, a minha alegria. Eu venho servir ao Senhor no culto. Aqueles que servem são como Moisés. O fogo está descendo, eu estou me embolando no meio do fogo, eu estou nem aí. Se vai me queimar, se vai me consumir. Tomara mesmo que queime as minhas vestes ruins. Tomara que queime mesmo meus desvios de caráter. Tomara que consuma mesmo o meu pecado e me liberte de uma vez. Tomara que me consuma todas as brechas que eu tenho aberto para Satanás e eu saio daqui com o coração renovado, com a mente transformada, com um coração incandescente na presença de Deus. Esse é o meu desejo no culto. Isso é culto. Não é uma reunião social que eu venho para ver se vai ser bom, se não vai ser bom. Ah, eu vou ver o que Deus vai falar comigo. Deus está falando o tempo inteiro. Mas para eu desfrutar desse fogo, existe um preparo. Davi escreve: alegrei-me quando me vamos à casa do Senhor. Não é quando eu cheguei na casa do Senhor. Disseram para ele: ó, Davi, hoje tem culto. Eu não quero nem saber que horas é. Se é à noite, se é tarde. Agora meu coração já está regozijando no Senhor. Eu me preparo para estar na presença de Deus. Aí o que acontece? O cara fica o dia inteiro assistindo o bendito no Netflix. Às vezes essas séries aí sem pé nem cabeça, né? Tá vendo um monte de baboseira lá. Aí está na hora do culto, aí 15 minutos antes toma banho, se prepara. Aí chega aqui, mas a mente está cheia do quê? Não quer assistir? A mente está cheia do quê? Cheio do que acabou de ver. Aí, antes de vir para o culto, estoura a confusão dentro de casa.
Aí briga, um arranca a cabeça do outro, um arranca o cabelo do outro, um troca farpa um com o outro, aí chega aqui no culto, veste a capa do espiritual, levanta a mão e chora e canta. Deus está vendo o coração. Eu quero desfrutar do fogo do Senhor? Ou será que eu só estou mostrando o que eu quero? Olha como eu estou cheio de fogo. Olha só como eu estou cheio de fogo. Quem tem fogo, não tem jeito. Quem chega perto esquenta. É ou não é verdade? Hã? E quem não tem fogo, quem chega perto até esfria. Às vezes esfria até quem está com fogo do lado. Nós temos uma postura, nós temos uma decisão a tomar. Qual é a qualidade de culto que eu quero ofertar a meu Deus? Se eu quero ser como Moisés, permanecer no fogo, quero ficar ali embolado no meio do fogo, amém, eu preciso me preparar para isso. Hoje é dia de culto, hoje é dia de celebrar o Senhor, então eu vou enchendo meu coração com antecipações de graça, eu vou enchendo meu coração de cânticos. Ah, eu não sei cantar. Não interessa. Começa a louvar o Senhor aí. Começa a ser grato ao Senhor, olha aí, ó. Porque o seu amor dura para sempre, sua fidelidade para todas as gerações. O Senhor é bom. Eu não preciso saber 1000 letras de canções. Eu só preciso saber que meu Senhor é bom. E o seu amor dura para sempre. E a sua fidelidade é para todas as gerações. E essa bondade, esse amor, essa fidelidade me alcançaram. Eu tenho uma aliança com esse Deus. Eu tenho uma aliança com esse Deus. A bondade dele, o amor dele, a fidelidade dele me seguirão todos os dias da minha vida. Está escrito no Salmo 23, versículo 6. Se isso está cheio do meu coração, eu chego no culto celebrando o Senhor. Eu não estou nem aí se a nota está errada, o que está acontecendo, se está calor, se não está, se tem onde sentar, se não tem. Eu já chego com o coração transbordando. E aí quando o fogo do Senhor se manifesta, aí vira fogaréu mesmo, né? E está todo mundo pegando fogo. Não é verdade? Glória a Deus. Mas se eu não me preparo, as trevas dominam meu coração. Em vez de eu me alegrar com a presença de Deus se manifestando, eu tenho medo. Em vez de eu celebrar com o que Deus está fazendo na congregação, eu me afasto. Eu começo a torcer contra. Eu começo a desejar que aquilo não dê certo. Tomara que o fogo do fulano apague. Não sei para que isso. Sabe por quê? Porque onde não há fogo, o que existe? Trevas. Sim ou não? Sim. Você já viu um lugar com fogo escuro? Hã? Por isso o Senhor Jesus diz, por isso está escrito em Levítico capítulo 6, haja sempre chamas no altar. O fogo do altar nunca deve ser apagado. Porque no dia que ele apaga, as trevas tomam conta. E o fogo está descendo. Mas está todo mundo olhando, ah não, para que isso? Para que esse exagero? Tomara que o fogo do fulano apague, tomara que dê errado. Tomara que caia, tomara que seja isso, tomara que aconteça aquilo outro. Porque as trevas dominaram o coração. Ah, é involuntário? Não. Ah, mas foi Satanás que colocou esses sentimentos no coração. É verdade, mas fui eu que permiti que eles entrassem. No momento que eu permito que as chamas se apaguem, eu estou abrindo o meu coração para as trevas. Amém. Quem vai dormir no mato? Quem aqui já dormiu no mato, fazer um acampamento? Quem já dormiu no mato sabe como é que funciona, não é? Alguém vai dormir sem fazer uma fogueira? A noite cai, o que você faz? Uma? Faz a fogueira. Ah, para quê? Para não aquecer no frio da noite? Não. Para espantar,
dos animais, para espantar as feras. Quem dorme no escuro é devorado. Vai dormir numa floresta aí, ó, de bobeira no escuro, vê se você acorda. Vai acordar com a onça na frente da tua cara. Mas se você tem uma chama acesa, ele não chega. O predador não chega. O que Jesus falou sobre Satanás? Ele é como um leão. Vamos, gente? Satanás é como um leão que está ao nosso redor. Não está ao nosso redor. Ele está ao nosso redor. Alguém que está no derredor é um oportunista. No momento que ele vê que o fogo apagou, ele se aproxima. E ele não vem senão para matar, roubar e destruir. Então tem a opção de deixar o fogo apagado? Não. Porque no momento que ele apaga, eu vou acordar na boca da onça, como diz o. Não é verdade? A minha fé é devorada, a minha esperança é devorada, o meu amor pelos irmãos é devorado. Até mesmo a alegria de estar na presença do Senhor é devorada. Até mesmo a alegria de estar na presença de Deus é devorada. Mas se tem fogo no altar, se o fogo permanece no altar, queridos, se o fogo permanece no altar, o inimigo fica só no derredor. Eu quero pegar ele, eu quero acabar com ele, mas não consigo. Esse fogo parece que está aumentando. Todo domingo ele vai lá, esse fogo aumenta ainda mais, eu não consigo chegar perto. Glória a Deus. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Amém. Mas para que o nosso culto seja aprovado, nossa postura precisa ser como a de Moisés. E a postura de Moisés não é simples, exige disciplina, constância, paciência. Moisés era um baita líder, vivia no meio de um povo murmurador, e ainda assim o seu coração não se contaminava com as atitudes do povo. Ele permanecia, tanto que no culto a diferença apareceu. Moisés foi para o fogo, o povo, Deus falou: vai cada um para sua tenda, para vocês o culto acaba aqui. Nessa tarde, talvez existem pessoas aqui que estão ouvindo essa mensagem e Deus já esteja falando para você: o culto acaba aqui. Deus, o Senhor é quem julga os corações, o Senhor é quem vê as intenções. Nessa tarde, queridos, tem pessoas que entraram aqui e Deus já falou: vai para a tua tenda, vai para casa. Está fazendo o que aqui? O coração está cheio do que não me agrada, o coração está cheio do que não presta. Está fazendo o que aqui? Veio me adorar com o coração cheio disso, cheio do que eu reprovo. Está me apresentando o que nesse culto? Ora que era lá maquia, era lá machia, era lá casa. Veio aqui apresentar o que para o Senhor? Deus está falando: vai para casa, vai para a tua tenda. Mas existem também aqueles com sinceridade. Aqueles que com sinceridade chegaram nessa tarde. E o Senhor está falando: tem um pouquinho de fogo aí, né? Eu vou fazer esse fogo aumentar. Tem um pouquinho de fogo aí, mas eu quero encher. Tem um pouquinho de fogo aí, talvez um gravetinho, é uma brasinha pequena,
Mas eu vou transformar isso numa fogueira. Glória. O Senhor está falando nessa tarde. O Senhor está falando, querido. O Senhor falou. Quem não ouvirá? O Senhor, o leão rugiu. Quem não temerá? Está escrito no livro de Amós. O leão da tribo de Judá está rugindo nessa tarde. Qual será a minha postura e a sua? Vamos em direção ao fogo. Vamos em direção ao fogo. Sem medo de que Ele nos queime, de que Ele nos destrua. Ou vamos continuar preservando as nossas aparências, preservando os nossos medinhos, preservando, conservando os nossos pecadinhos de estimação, continuando abastecendo a nossa carne, quando nós deveríamos estar matando ela. Qual é a tua decisão nessa tarde? Qual é a tua decisão nessa tarde? Eu oro em nome de Jesus, para que nós sejamos como Moisés. O fogo de Deus não nos assuste, nem mesmo nos condene, mas nos atraia. O fogo de Deus nos atrai em direção a Ele. Ainda que Ele me queime inteiro, ainda que não sobre nada de mim, mas que eu viva no fogo do Senhor. Davi escreveu: pois o zelo da tua casa me consome. Ele sabia que a presença de Deus haveria de consumir tudo que havia nele. E ainda assim ele escreveu: bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Se o fogo do Senhor está descendo, eu não me importo se Ele vai me queimar, vai me rasgar no meio, vai me transformar em cinzas. Não me importa isso. Importa que eu permaneça no meio do fogo, que eu permaneça na presença do meu Deus. Eu quero orar com você nessa tarde. Eu não posso julgar, porque eu não vejo nada, não sei de nada. Mas aquele que vê todas as coisas está aqui nessa tarde. E Ele está lendo cada coração aqui, cada palavra dita, cada oração feita, cada louvor cantado, cada sentimento. Ele está lendo como quem lê essa tela, com clareza. Portanto, não esconda nada do Senhor. Se talvez você entrou aqui nessa tarde com o coração cheio do que não agrada a Deus, não espere ouvir do Senhor mais uma vez. Vai embora. Vai embora. Vai para a tua tenda. Não espere ouvir isso do Senhor. Mas que hoje seja uma tarde de conserto. Hoje você se renda ao Senhor e diga: Senhor, eu cheguei aqui errado mesmo. Eu enchi meu coração do que não presta e vim para cá, achando que venho buscar alguma coisa do Senhor, venho receber alguma coisa do Senhor. Não. A partir de hoje eu quero vir aqui para entregar o que eu tenho de melhor. Eu quero ofertar ao Senhor um culto agradável ao Senhor. Eu ouvi um testemunho, queridos, há um tempo atrás, que apavorou meu coração e me fez mudar muitas posturas, me fez corrigir muito das minhas posturas. Um irmão, durante o louvor, teve uma visão e ele via Deus tapando os ouvidos. Durante o louvor ele via o Senhor tapando os ouvidos. E ele perguntava: Senhor, o que é isso? E Deus falava ao seu coração: essas pessoas não me honram. O louvor deles é repulsivo aos meus ouvidos. Isso me fez mudar muita coisa, pensar muita coisa.
Nós precisamos ser agradáveis a Deus. Rogo-nos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem o corpo de vocês como culto, como oferta de sacrifício ao Senhor, Santo. que seja agradável ao Senhor, que seja santo, que seja santo, que seja perfeito, que seja agradável ao Senhor. Amém. Esse é o culto racional, o culto do qual Deus se agrada. Para isso, não tomem a forma do mundo. Não tomem a forma do mundo. Não cultuem como qualquer pessoa por aí, como qualquer igreja por aí. Antes, renovem a mente de vocês, para que então conheçam qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. A presença do Senhor está sendo manifesta nessa tarde. Amém. Quem é você diante do Senhor? Como Moisés que vai em direção ao fogo, ou como os líderes de Israel, que fala, vai você, Moisés, depois você fala pra gente, depois você só me conta o relatório. Nós queremos viver e receber em nós a instrução de Deus para o nosso dia a dia, para que o fogo dele arda no nosso coração, ou vamos continuar à margem, só à distância, recebendo dos outros aquilo que é a vontade de Deus. Não espere ouvir do Senhor, vá para casa, mas espere, a partir dessa tarde, ouvir do Senhor, vem para o fogo, porque aqui sou eu que te sustento. Eu quero orar por você nessa tarde. Se você entende que existe algo dentro de você que precisa ser mudado em relação à sua postura de culto, vem à frente. Quero te convidar a vir aqui ao altar, porque o fogo de Deus está aqui nesse altar. O fogo de Deus está aqui nos consumindo no altar. E se você se aproximar do altar de Deus, esse fogo vai alcançar a sua vida e você vai sair daqui cheio do fogo de Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Se essa é a tua decisão, com sinceridade, Aleluia. entenda isso, com sinceridade, venha e o fogo de Deus vai consumir tudo que não presta. Amém. O fogo de Deus vai consumir tudo que não presta. Não permita que pequenas coisas continuem te afastando do fogo de Deus. Nada pode nos afastar. Não permita que as suas fraquezas, os teus medos, os teus temores continuem te afastando do lugar onde Deus está derramando o seu fogo. Mas hoje, ainda que seja por fé, ainda que seja apenas por fé, mas venha ao altar, receba o fogo de Deus, mesmo que ele te destrua, ele é poderoso para te reconstruir. Vejam o que Deus fez com Jó. Jó não temeu o fogo. Jó declarou: o Senhor quer tomar todas as coisas, quer tomar todas as minhas riquezas, quer tomar os meus filhos, quer tomar até mesmo a minha saúde. Bendito seja o nome do Senhor, porque ainda que eu morra, ainda que o fogo de Deus me destrua, todavia eu celebrarei ao Senhor. Amém. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E eu Aleluia. sei que no tempo certo se levantará em meu favor. Eu creio, Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Oh, papai. Nós tememos o Senhor. Não, Senhor, nós não nos apavoramos na Tua presença, Senhor, a ponto de sair correndo do Senhor. Mas, Senhor, queremos encher o nosso coração com esse fogo que cai sobre esse altar.
força. Deus, ainda que o Senhor nos destrua, ainda que o Senhor nos consuma por completo, o Senhor é poderoso para das cinzas nos refazer. Por isso, Senhor, nós queremos com ousadia nessa tarde vir ao teu fogo, vir ao fogo da tua presença, vir ao fogo que nos consome as fraquezas, que nos consome os pecados, que elimina as nossas transgressões, que elimina as nossas fraquezas, porque o Senhor escreve em tua palavra, que nos diz, Senhor, que nós somos fortalecidos pelo teu poder na nossa fraqueza. É o teu fogo, Senhor, que nos faz superar as fraquezas. Por isso, Pai, nessa tarde, em nome de Jesus, nós não vamos mais ter medo do teu fogo. Não vamos mais ter medo, Senhor, das palavras duras que o Senhor profere, Senhor, no nosso coração. Porque, Senhor, nós não queremos ouvir do Senhor. Vai para casa, vai para a tua tenda. Está me oferecendo o quê? Não, Senhor. Nós não queremos ouvir isso da tua boca. Nós não queremos ser repulsivos na tua presença. Não. Nós queremos, ó Deus, nós queremos, nós queremos, ó Deus, ser consumidos pelo teu fogo. Nós queremos permanecer no teu fogo. Como o Senhor falou com Moisés, fica aqui comigo e eu vou ministrar a você os meus mandamentos, os meus ensinamentos e as minhas virtudes. Assim nós também queremos, ó Deus, permanecer no meio do fogo. Sim. No meio do fogo. Sim. Porque no meio do fogo, os predadores da alma não chegam perto de nós. No meio do fogo, o desânimo não nos alcança. No meio do fogo, as palavras malditas lançadas contra nós não nos alcançam. No meio do fogo, as setas de Satanás não nos atingem. Mas no meio do fogo, nós somos restaurados, renovados, somos alimentados e forjados pelas tuas mãos no meio do fogo. Queremos, ó Deus, sempre permanecer contigo neste Sinai, em que o teu fogo é derramado. E ali, Senhor, nós possamos ser como aquela sarça que o Senhor mostrou a Moisés, cheia de fogo, mas não se consumia, não se degradava, porque era purificada pelo Senhor. Amém. Assim seja, Senhor, a nossa vida, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, e nos perdoa por todas as vezes, ó Deus, que não nos preparamos para o culto. Viemos, ó Deus, com a mente cheia de besteira, achando, Senhor, que o Senhor tem a obrigação de receber o nosso culto de qualquer jeito. Receber, ó Deus, aquilo que nós temos na hora para te entregar. O Senhor nos mostrou isso. O culto que o Senhor recebe é o culto de Abel, que se preparou para entregar o melhor para o Senhor. E não, Senhor, o culto de Caim, que na última hora pegou ali o que tinha para apresentar alguma coisa ao Senhor. Nós não queremos ser como Caim, nós queremos ser como Abel. E que em nome de Jesus, a partir de hoje, seja esta a qualidade de culto que possamos prestar ao Senhor. Em nome de Jesus. Não se aparte de nós jamais o fogo da tua presença, Pai. Essa é a nossa oração. Este é o nosso clamor. E que possamos sempre entrar, Senhor, nos teus atos, com ações de graças, com louvores, ó Deus, ao teu nome. Porque, Senhor, o Senhor é bom. O Senhor é bom. O teu amor dura para sempre, a tua fidelidade de geração em geração. Aleluia. Muito obrigado, Pai, pelo teu fogo sobre nós nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia.
A você que nos acompanha pelo Facebook, um forte abraço. Que Deus te abençoe. E que em nome de Jesus, você receba aí, receba daí esse fogo consumidor, mas esse fogo que também traz vida em nome de Jesus. Um forte abraço. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pode encerrar lá. Amém, queridos? Aonde que é encerrar aqui? Vamos Eu deixei. interceder agora, queridos, pelas nossas ofertas.